Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Hangar 365. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Amós a partir do capítulo 4, Obadias, Jonas e Miqueias. Amós, nós vimos na semana anterior dos capítulos 1 a 3. Hoje nós vamos ver do capítulo 4 ao 9. Amós foi um profeta que viveu entre os reinos do norte e do sul, na época de Jeroboão II, que foi um dos piores reis. Um rei muito rico, mas que toda essa riqueza trouxe muita idolatria, muita injustiça social. Então, os capítulos seguintes são divididos em dois blocos, do 3 ao 6, que são um conjunto de poemas, uma mensagem a Israel e aos líderes de Israel, e depois do 7 ao 9, que são visões sobre o juízo de Deus. Deus deixa claro para Israel que eles são o povo escolhido. Mas ser o povo escolhido de Deus não é só um privilégio, é também arcar com as responsabilidades disso. E como Israel não estava arcando com essas responsabilidades, muito pelo contrário, estava sendo um povo idólatra, um povo injusto, um povo que vendia os pobres como escravos, Deus os castigaria por não se portarem como povo escolhido de Deus. Amós expõe a hipocrisia dos líderes de Israel, porque eles sacrificam, eles adoram a Deus, mas eles tratam os pobres de forma extremamente injusta. E Deus deixa muito claro que essa não é a adoração que Ele espera. A adoração que Ele espera vem acompanhada também de justiça, vem acompanhada de equidade entre as pessoas. As riquezas que eles tinham e interpretavam como bênçãos eram, na verdade, fruto de corrupção. Deus deu leis muito claras para o seu povo quanto à equidade, quanto a todos terem as mesmas condições. Mas Israel não ouve isso. Israel enriquece e esquece dos pobres. Aqueles que deveriam zelar por quem não tinha terra, zelar por quem não tinha comida, estavam construindo suas casas, estavam construindo suas posições sociais e permitindo que os seus irmãos passassem fome, passassem necessidade. Amós também os acusa pela idolatria deles. Os israelitas começaram a adorar bezerros de ouro, começaram a adorar deuses extremamente imorais, deuses que não tinham nada a ver com a santidade do Deus de Israel. Amós avisa que Deus fará a justiça. Deus avisa ao povo por meio de Amós e outros profetas e eles não ouvem, eles não acertam os seus caminhos. Então uma nação conquistaria eles, o que realmente acontece mais ou menos 40 anos após as profecias de Amós. Os últimos capítulos tratam das visões sobre o dia do Senhor, o dia em que Deus faria justiça, castigaria o povo. Mas assim como sempre, Deus reafirma também a sua promessa, falando sobre aquele que viria da linhagem de Davi e que governaria não apenas Israel, mas todas as nações. Vamos falar agora sobre o livro de Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento e é uma profecia muito específica que tem um contexto por trás, né? É uma profecia sobre Edom. E a gente precisa entender lá atrás de onde vem Edom. A gente se lembra que lá em Gênesis, Deus promete uma família a Abraão. Abraão e Sara têm um filho, Isaque. Mais tarde, Isaque se casa com Rebeca e eles têm gêmeos, Jacó e Esaú. E ainda no ventre de Rebeca, o texto fala que eles se empurravam e ela não entendia o que acontecia. E ela falou com Deus, ela falou: o que está acontecendo aqui dentro? E Deus deixa claro para Rebeca: olha, dentro de você há duas nações. Dentro de você vão nascer duas nações de dentro de você. E é real, nasce, Esaú, nasce Jacó. Jacó mais tarde seria a nação de Israel e Esaú seria a nação de Edom. Por isso, quando o texto fala sobre Edom e o seu irmão Israel, é uma irmandade literal. Eles eram irmãos, eles nasceram como povos irmãos. Assim como na história a gente vê o relacionamento de Jacó e Esaú como um relacionamento muito difícil, cheio de momentos tensos, as nações de Israel e de Edom também passaram por esses momentos tensos entre eles. Quando a Babilônia invade Jerusalém, os de Edom se aproveitam disso e também entram e saqueiam Jerusalém e matam alguns refugiados. Então, existe um contexto aqui em que Deus faria justiça sobre essas situações. Na primeira parte do livro, Obadias se refere aos líderes de Edom e sobre a sua soberba e o seu orgulho. E é muito interessante porque Edom era uma cidade alta, era uma cidade construída sobre as rochas.
Então existe um jogo poético aí sobre a altivez do povo edomita e a altura da cidade de Edom. Por eles se entenderem superiores ao povo de Israel, é que eles se dão ao direito de tomar as atitudes que eles tomaram. E por isso, Deus faria justiça sobre eles. Na segunda parte do livro, a gente vê que não se trata apenas de Edom, mas de todas as nações que são soberbas e orgulhosas. Edom era apenas um exemplo do que aconteceria, mas todos aqueles altivos, todas as nações orgulhosas seriam também castigadas, seriam também punidas por Deus. Mas aí a gente vê novamente uma promessa de restauração de Deus. Novamente, Jerusalém será levantada. Deus afirma que Jerusalém será levantada e abençoará as outras nações. E todas as nações poderão viver o reino de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre o profeta Jonas. A história de Jonas provavelmente é uma das mais conhecidas entre os profetas, até por ser uma história narrativa, né? E também é uma das mais erroneamente interpretadas. A gente sempre viu Jonas como um profeta medroso, que tinha medo de ir até uma nação má e sofrer nas mãos deles. Mas, na verdade, Jonas era um profeta cheio de raiva. Jonas se recusa a entregar a mensagem de Deus àquele povo. Jonas é enviado aos ninivitas, o povo de Nínive, capital da Síria. E eles realmente eram um povo cruel, eram um povo muito mau, muito pecador. Tanto que já tinham passado de todos os limites de Deus, e Deus envia Jonas para falar a eles a profecia de que eles seriam subvertidos, eles seriam destruídos. Deus pede que Jonas vá e os avise sobre o julgamento, mas Jonas não quer ir. Jonas conhece o Deus dele, Jonas sabe que Deus os perdoaria, e ele se recusa a ir, ele foge da missão que Deus deu para ele, porque ele quer que os ninivitas sejam realmente destruídos. Eles eram um povo inimigo, eles eram um povo cruel, então Jonas queria que eles fossem destruídos. Por isso, Jonas foge, e no meio dessa fuga dele, ele acaba colocando pessoas que não tinham nada a ver com a história no meio da situação, correndo também perigo. Quando Jonas entra no barco, ele está tão tranquilo, tão em paz, de não estar cumprindo a vontade de Deus, que ele simplesmente dorme. E quando a tempestade começa, e os marinheiros descobrem que essa tempestade, que pode afundar o barco deles, está acontecendo por causa de Jonas, e eles o chamam. E Jonas fala, pode me jogar no mar, então a culpa é minha, me joga no mar. E aí os ninivitas, isso é muito interessante, porque eles têm algo que Jonas não tem, que é temor a Deus. Os ninivitas, depois de jogarem Jonas ao mar, eles pedem perdão a Deus, eles se arrependem diante de Deus por terem feito aquilo a uma pessoa, a uma única pessoa. Jonas é engolido por um peixe. Ele é salvo por Deus e ele reconhece que Deus o salvou, porque era para ele ter morrido afogado. E nesse reconhecimento, ele promete a Deus que vai cumprir a vontade de Deus de agora em diante. Quando Jonas é vomitado em terra firme, né? Ele fica dentro do peixe, depois o peixe o vomita. E ele está em terra firme e ele vai até Nínive. E Nínive era uma cidade gigantesca. Nínive era uma cidade que você precisaria de dias para percorrer. Mas Jonas simplesmente entra em Nínive e diz que eles vão ser subvertidos em 40 dias. E é interessante porque ele não dá a mensagem completa, ele não fala para esse povo no que eles pecaram. Ele não fala para esse povo sobre Deus, ele não fala para esse povo sobre arrependimento. Ele simplesmente fala, é isso, em 40 dias acabou. Porque essa também era a vontade de Jonas, ele queria que em 40 dias realmente acabasse. Apesar da forma como Jonas passa a mensagem, todos de Nínive se arrependem e se humilham diante de Deus. E pedem pela misericórdia de Deus. Deus os convence, mesmo que a mensagem do profeta tenha sido muito mal passada, Deus faz o seu papel e convence aquele povo e traz o arrependimento àquele povo. E então, Jonas tem uma conversa com Deus e nessa conversa, ele admite que ele não queria ir porque ele já conhecia o Deus dele, ele sabia que Deus perdoaria aquele povo e ele não queria que Deus os perdoasse. Eram inimigos de Jonas, ele queria que eles fossem destruídos. Mas ele já conhecia o Deus que ele servia. Ele já conhecia esse Deus misericordioso e perdoador, que ele não conseguia compreender, ele não conseguia compreender o amor e o perdão de Deus. E Jonas pede até para morrer. Por 2 vezes ele fala, então eu quero morrer, então me leva logo. Durante toda a trajetória do livro de Jonas, a gente vê permear por essa história algo que Jonas mesmo não tinha, que era compaixão.
Os marinheiros tiveram compaixão, Deus teve compaixão, o povo se humilhou. O único que não conseguia ter compaixão era Jonas. Agora nós vamos conversar sobre Miqueias. O livro de Miqueias, ele oscila entre profecias de destruição por causa da idolatria e das injustiças sociais e a esperança futura de uma restauração. Miqueias profetiza durante vários anos, e o livro de Miqueias é um compilado dessas profecias que aconteceram ao longo dos anos. Ele traz pronunciamentos sobre Samaria e Jerusalém, as capitais dos reinos, representando todo o reino do norte e do sul. E Deus aparece, e dessa vez Deus não aparece para fazer uma aliança com seu povo, mas para trazer juízo. Miqueias acusa os líderes de enriquecerem por causa de roubos. E por esse motivo, Deus já não os protegeria. Enquanto eles usufruíam de bens e terras, outras pessoas passavam por necessidades. Os ricos conseguiam cada vez mais privilégios porque eles subornavam. E subornavam e vendiam terras de terceiros e de pobres, quebrando as leis de Deus, que já dizia que isso não era permitido, eles não poderiam vender essas terras. E ainda assim eles o fazem para acumular mais riquezas. Mas em todos os momentos, Deus envia uma mensagem de restauração, lembrando de sua essência, lembrando de quem é esse Deus e do seu pastoreio. Lembrando a eles que ele reinaria sobre todas as nações. Isso aconteceria após o exílio e após a restauração da linhagem de Davi, de onde viria o Messias, para que todas as nações fossem abençoadas por Israel, conforme ele havia prometido para Abraão lá atrás. Todos seriam abençoados por essa nação. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado por esses vídeos e a gente se vê na próxima semana.